O que o Espiritismo esclarece sobre relacionamentos com pessoas do mesmo sexo? Os relacionamentos com pessoas do mesmo sexo não são tratadas no Espiritismo. Não há nenhuma colocação sobre isso na obra básica. Quando nós falamos Espiritismo, nós temos que pensar Espiritismo como sendo as características daquilo que está contido dentro da obra de Allan Kardec. Espiritismo é, a rigor, a obra de Kardec. Não há nenhuma citação de Kardec sobre a questão da homoafetividade. Mas nós podemos encontrar na literatura espírita algumas informações nesse sentido. Bom, então, o que a gente pode encontrar de informações sobre isso? É que o fenômeno da homoafetividade, ele não é determinantemente ocorrente em virtude de inversão sexual, ou seja, a pessoa era uma mulher numa encarnação e ela agora encarnou como um homem e por isso há um fenômeno de homossexualidade. Não necessariamente. Isso pode acontecer? Sim, pode, verdade. Muitos fenômenos de homoafetividade decorrem desta inversão, mas é uma inversão numa determinada circunstância, chamada inversão sexual expiatória. Espíritos comprometidos que, ao fazerem um processo de inversão, podem experimentar conflito de sexualidade. Podem, não necessariamente vão enfrentar. Mas existem outros tipos de inversão, como, por exemplo, a inversão missionária, uma alma com psiquismo feminino que encarna como homem não para se corrigir, mas para poder melhor exercer o seu papel na sociedade, na missão que tem para desempenhar. Então, você tem uma alma profundamente masculina, renasce como mulher, aí ela refreia seus impulsos e toca a vida sem maiores conflitos na área da afetividade. E enquanto que aqueles que invertem por um processo expiatório sentem de maneira mais efetiva e podem, com maior probabilidade, terem experiências homoafetivas. Mas, como eu disse no começo, nem todas as experiências decorrem de alteração de inversão sexual. Elas podem ser causadas pelo presente. Um trauma, uma educação mal formada, um processo de obsessão, um momento de curiosidade, a promiscuidade, a drogadição, todas essas podem ser causas do presente que levam as pessoas a terem determinadas experiências desse tipo, que podem se tornar duradouras ou podem ser experiências por um curto intervalo de tempo. Mas essas experiências não são as que mais preocupam a espiritualidade em termos da sexualidade. Mais importante do que isso é a promiscuidade. A promiscuidade se erige como sendo o principal elemento de preocupação na área da afetividade. Porque se eu tiver uma vida heterossexual, assim chamada, e viver de maneira promíscua, e eu tenho uma outra pessoa que tem uma vida homoafetiva, mas ele tem um parceiro e vive com lealdade e dignidade uma vida homoafetiva, quem está em piores condições em termos espirituais? Aquele que é promíscuo e que até às vezes se prostitui, mas é heterossexual, ou o outro que é homossexual, mas que elegeu alguém para amar e tem uma vida com sua razoável condição de equilíbrio na Terra. Isso também precisa ser considerado.